Graça e paz, amados. Igreja do Senhor, comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro. Amados, vamos trabalhar aqui um tema que fala sobre a salvação eterna. Nós vamos trabalhar esse tema e que o Espírito de Deus possa te tocar de uma maneira especial. E é o Espírito de Deus quem realiza a sua obra em nossas vidas. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus a direção para que os nossos olhos sejam iluminados, como diz o Salmo 34. Todos que olharam para Ele foram iluminados. Amém? Senhor amadíssimo Deus, soberano Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Senhor, eis-me aqui, ó Deus, mais uma vez com esta grande responsabilidade, Senhor, de ministrar a Tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, porque irei usar a Tua palavra, Pai, para que vidas, Pai, possam ser tocadas pelo Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, é o Teu Espírito quem faz a obra, é Teu Espírito, Senhor, que salva, cura, liberta, é Teu Espírito, Senhor, que nos proporciona cada vez mais segurança em nossa salvação em Ti. Deus, que o Teu Espírito trabalhe de uma maneira especial neste momento, em nome de Jesus. Amém, amados? O tema é: a salvação eterna independe de meritocracia. Ou seja, não há mérito. A salvação não é mérito de ninguém. A salvação é um trabalhar pleno de Deus em nossas vidas. Não existe essa que alguém trabalhou e a pessoa se salvou e que ganhou almas, como às vezes a gente escuta. Eu já ouvi pessoas dizer: já ganhei 1.200 almas. E eu dizer: misericórdia, Senhor, misericórdia. É o Senhor quem trabalha. O ser humano é apenas instrumento de Deus. Agora a obra de Deus já foi realizada. Vamos analisar aqui na palavra do Senhor. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é uma bênção imerecida. A graça nos proporciona uma leveza na alma, no espírito, porque ela nos traz consciência do que o Senhor fez em nossas vidas. E a graça por meio da fé. E esta fé é a fé salvífica. Ela vem pelo Espírito de Deus. Então, tanto a graça bem como a fé, tudo provém do Senhor. É dom de Deus. É dom do Senhor. No verso 9, diz assim: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não há meritocracia na salvação do ser humano. Não há. O verso 10 diz: pois somos feituras sua, criados em Cristo para boas obras. Pois somos feitura sua, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. De antemão, bem antes de existirmos, Deus já havia preparado. No Evangelho de João, capítulo 6, 44, Jesus está ali conversando e os judeus começam a murmurar, porque Jesus está falando que Ele é o pão que desceu do céu. E eles começam a questionar, dizendo: conhecemos o pai e a mãe e os irmãos. Como é que Ele diz isso? Aí Ele diz no verso 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer.
e eu ressuscitarei no último dia. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, Jesus está dialogando com os seus discípulos. E ele está falando para os seus discípulos que ele havia trazido algo de especial, um conhecimento profundo, porque ele havia vindo do Pai. Ele estava com o Pai e veio e estava ali com os discípulos. E ele diz no verso 16: não fostes vós quem me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e designei para que vardes e dê frutos, e o vosso fruto permaneça. O que compete a nós, amados, que somos salvos no Senhor, é que levemos a sua palavra e que esta palavra possa produzir no ouvido das pessoas algo tão especial, a presença de Deus pelo Espírito de Deus, e que esta pessoa possa permanecer na presença do Senhor. O fruto aqui é o trabalho quando alguém se entrega nas mãos do Senhor. Isso é um fruto do trabalho que alguém fez, mas a salvação provém única e exclusivamente do Senhor. Efésios 1:3, o apóstolo Paulo, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Verso 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Como também nos elegeu ou escolheu nele antes da fundação do mundo, antes das coisas serem formadas pelo Senhor. O verso 5 ele diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, a aprovação da sua vontade. A aprovação da sua vontade. Deus nos fez filho por adoção, porque todos que se entregaram nas mãos do Senhor torna-se filho de Deus por causa de Cristo Jesus. 2 Timóteo 1,19 diz: Ele quem? Deus, nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, para que ninguém se glorie, mas segundo o seu próprio propósito e graça, a sua vontade e a sua graça, que nos foi dado em Cristo Jesus. Antes dos tempos dos séculos. Que coisa maravilhosa, Deus ter nos escolhido a dedo. Que coisa tremenda. Ainda na sua presciência, na presciência de Deus, ao elaborar todas as coisas, Ele já havia nos separado. Ele já tinha achado graça de cada um de nós. Isso é privilégio, é algo tremendo, é coisa extraordinária. Isaías 49, o verso 16 diz: eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Isaías está falando, ele fala do nascimento de Cristo e a morte de Cristo. Ele é o profeta messiânico, e aqui está dizendo uma profecia a respeito de como Cristo foi morto na cruz. Os cravos que adentravam seus pulsos, suas mãos, era por causa de mim, por causa de ti, por causa da humanidade, daqueles que o Senhor separou para si. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Ele diz: ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho que amamenta, se porventura esquecer, eu jamais esquecerei de ti. Ali, quando estava sendo colocado no madeiro, foi por mim e por ti. Colossenses 2,14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Ali os pecados foram apagados. Ali os pecados, o Senhor, quando Ele entrega a sua vida ali, Ele rasga o véu para a glória do Senhor, e não há mais dívida. Ele diz: tetelestai, quer dizer, está tudo pago. Que privilégio para mim e para você saber que Ele pagou tudo na cruz do Calvário. Aleluias.
Ele foi morto como cordeiro. Isaías também fala que ele foi levado como uma ovelha muda pelos seus tosqueadores ao matadouro, mas não abriu sua boca. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Foi morto como um cordeiro, mas ressuscitado como leão, o leão da tribo de Judá. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor da minha vida, Senhor da tua vida, Senhor dos teus propósitos e projetos. Ele é rei, ele é Senhor. Foi cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Tito, capítulo 1 e o verso 1 diz, o apóstolo Paulo falando para Tito, ele diz, para promover a fé e o pleno conhecimento da verdade. A verdade é Cristo, segundo a piedade. O verso 2 diz, na esperança da vida eterna. A vida eterna é aquela vida que é para sempre, eternamente. Depois desta vida temos uma outra vida. O eu não é este físico, este corpo, este invólucro. O eu é o meu espírito, é minha alma, é indestrutível. Você é a alma, é o teu espírito, isso sim é indestrutível. O corpo volta para a terra, porque é pó, mas o espírito volta para Deus. A Bíblia diz que Deus é Pai dos espíritos, Deus é Pai espiritual. O terreno é Adão, volta para a terra, mas o espírito volta para Deus. Que coisa maravilhosa! Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, Ele não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Que maravilha! Prometeu antes dos tempos eternos. 1 Timóteo 2,5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mediador quer dizer que resolve conflitos, e Jesus veio resolver exatamente isso, nos devolver para Deus. Ele veio fazer isso que o homem jamais poderia fazer. Portanto, a salvação eterna independe de méritos de A ou de B. Meritocracia independe. É Deus trabalhando com seu propósito. Isso é maravilhoso saber. Portanto, a tua salvação está selada em Deus. Deus selou esta tua salvação. Esta salvação não pode perdê-la. Não pode. Alguém não pode dizer, eu ganhei esta alma para Jesus. Não, porque tudo foi feito com antecedência. O ser humano é apenas instrumentalizado, uma ferramenta de Deus, para que as vidas se acheguem a Deus, todos quantos estão salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. A salvação eterna independe de méritos de homem. Quando falo homem e mulher. Tem muitas pessoas equivocadas, tem muitas pessoas vangloriando. Deus seja glorificado, Deus seja exaltado, que o Espírito de Deus trabalhe melhor nas mentalidades de cada vida que ouvir este vídeo, ouvir e ver este áudio. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Jesus.